Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Teológicas, esse canal subsidiário, né, do canal Rafael Pablo, onde a gente reage às coisas da internet. Sim, é aqui que nós vamos fazer as reações ao vivo, quando nós atingirmos 1000 inscritos, e por enquanto gravado, porque ainda não temos condições de transmitir ao vivo nesse canal aqui. Muito bem, o que acontece? Algumas pessoas acreditam que eu virei uma espécie de sommelier de pastor, ou de fiscalizador da teologia alheia, né? Não era isso que eu pretendia. Eu não tenho medo de falar quando eu acredito que o pastor está pregando algo errado. Eu não estou falando de pessoas que divergem de determinadas posições, não estou falando que um é calvinista, o outro é arminiano. Mas quando o pastor fala uma coisa que não está na Escritura, e é claro, é muito claro, eu acho que alguém tem que falar, e eu falo, eu não tenho problema nenhum de falar a respeito disso. E aí o que acontece? As pessoas acreditam que eu virei sommelier de pastor, e elas acham algum pastor na internet, mandam vários reels para mim, lá pelo direct no Instagram, e perguntam a minha opinião. E aí, o que você acha? O que você acha desse pastor? O que você acha dessa resposta e tal? Muito bem. Um desses pastores é um tal de Tiago Alicerce. Eu não conhecia esse pastor, e ele agora teve um crescimento muito grande nesses últimos dias aí, e muitas pessoas, então, me mandaram reels desse pastor, querendo saber a minha opinião, e aí, o que você acha? E é que nós vamos fazer aqui agora, rapidamente, olhar alguns reels desse pastor e analisar e comentar sobre as opiniões desse pastor. Obviamente, eu vou tentar sempre levar pela questão seguinte: olha, isso aí tem base bíblica ou não tem? Quem sou eu, né, para falar se tem base bíblica ou não? Eu sou um estudante das Escrituras, leio bastante a respeito disso, e tem coisas que você não precisa nem ser grande estudante da Escritura. Você, olhando, você sabe que isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, ou tem a ver com o Evangelho. Vamos lá, vamos reagir a isso. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Quando chegarmos a 1000 inscritos, vamos fazer isso ao vivo e você vai poder participar colocando ali a sua pergunta ao vivo, ok? Tem também o nosso canal de cortes desse canal, então é um canal de cortes que pega os melhores momentos aqui desse vídeo e coloca em cortes menores para as pessoas verem também. Vou colocar o link lá embaixo e você também pode se inscrever por lá. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Estou na página aqui dele, do Tiago Alicerce, pastor Tiago Alicerce, participa da live de lançamento, o Cristianismo é Verdadeiro, está aqui. Ele tem 3.066 publicações e está com 62 mil inscritos, ok? É isso daqui. Vamos começar com o último Reels aqui, né? Vamos começar aqui com o último Reels dele e vamos ver o que ele fala a respeito disso. Eu espero que o som esteja saindo aí para vocês quando eu colocar aqui. Vamos lá. Pastor, é verdade que o Natal é uma festa pagã e que comemorar é maldição? Chegamos nessa época, né? Chegamos na época em que todo ano você precisa justificar sobre a questão do Natal. Mas vamos lá, vamos ver o que ele respondeu. Pastor, é verdade que o Natal é uma festa pagã e que comemorar é maldição? Olha, isso é uma das coisas mais tolas que surgiram com esse neopentecostalismo e as doutrinas da batalha espiritual. Essa coisa de enxergar maldição, paganismo e demônio em tudo. Isso é uma superstição reversa. É paganismo invertido. Os cristãos, ao longo dos séculos, puderam influenciar as culturas e os contextos onde eles estavam inseridos, isso em todas as culturas dos tempos antigos, porque a igreja cristã sabia se apropriar dos elementos positivos de cada cultura e ressignificá-los de modo que eles se tornassem veículos para a pregação do evangelho. No momento histórico em que estamos vivendo, onde muitas culturas que eram majoritariamente cristãs estão se secularizando em massa, é um desserviço para o evangelho e para a igreja cristã você utilizar um dos elementos culturais onde o evangelho pode ser pregado de forma socialmente aceita, com mais liberdade, e começar a atribuir isso ao diabo. Pode ser que elementos da festa do Natal tenham origens em culturas que não necessariamente são originárias da igreja, mas isso não importa. O importante é o significado que nós damos para isso agora. E outra coisa, ficar acreditando que objetos, artefatos, uma árvore de Natal pode, por exemplo, amaldiçoar a sua família é uma crendice tosca, uma superstição infantil, coisa de gente sem inteligência. Comemore o Natal, se congrace com a sua família e aproveite, anuncie o evangelho e fale de Jesus nessa época. Muito bem, esse é o primeiro aí, e eu devo dizer que eu gostei bastante da resposta, né? Sempre que chega o Natal tem isso, né? O Natal é do capeta e tal, né? E aí, ao invés de eu vou, né, não quero participar do Natal porque o Natal é do capeta, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou falar mal dos meus familiares, eu vou fazer uma série de outras coisas que a Bíblia diretamente condena, e essas superstições
são deixadas de lado para dar uma impressão de que eu sou mais santo, né? Afinal, eu não participo do Natal porque eu sou um cristão. Isso no neopentecostalismo realmente é muito forte. Você tem no neopentecostalismo uma questão muito forte dessas crendices, misticismos e seitas. Você precisa fazer tudo se tornar material, né, para que as pessoas tenham uma visualização do mal. Então, Natal é mal, árvore de Natal é mal, pisca-pisca é mal, todas essas questões é mal. Eu reparei que num primeiro comentário que estava ali em cima, nesse vídeo, tinha um rapaz, provavelmente neopentecostal, falando exatamente disso, falando que ele... Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Eu não sei vocês, mas eu renuncio o espírito natalino e a magia do Natal. Falar em magia e neopentecostalismo é loucura, né? Porque no neopentecostalismo, Harry Potter é do capeta. Então, temos essas crendices muito, muito direcionadas ao neopentecostalismo. Elas entram dentro de outras igrejas também, mas... comemora o Natal. Tem um livro maravilhoso do Timothy Keller chamado Natal Escondido. É um livretinho chamado Natal Escondido, onde ele fala justamente isso. Fala, olha, você que está aí abrindo mão e tal, você está perdendo uma excelente oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas, de retomar o verdadeiro sentido do Natal, do nascimento do nosso Salvador, e o quanto isso poderia ser utilizado para a pregação do evangelho. Gostei da primeira resposta aqui do pastor, achei bem bacana, é isso mesmo. Ele é um pouco duro, né? Parece, né? Ele fala pessoa sem inteligência, né? Pessoa algumas coisas assim e tal. Mas eu entendo, porque na internet, quanto mais vocabulário forte você utilizar, quanto mais você for nesse vocabulário mais forte, mais seguidores você ganha. Você tentar ser equilibrado, qualquer coisa, ninguém gosta de pessoa equilibrada na internet, né? Você tem que ser aquele cara que fala a palavra, que xinga o outro, né? Que se o outro estiver errado, você já fala que ele é do capeta mesmo, que é do inferno, e as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então, eu entendo o ambiente que ele está utilizando. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o segundo vídeo? Vou ver alguns videozinhos aqui, vou escolhendo os últimos. Boa noite, gente. Sou o Thiago Santana, conhecido aqui no Instagram como Thiago Alicerce. E eu estou fazendo esse vídeo para te dizer que eu não sou seu pastor. E que eu não sou um pastor fofo. Olha só, nos últimos 15 dias aí, eu recebi uma enxurrada de novos seguidores, praticamente 12 mil seguidores em 15 dias, que dá mais ou menos 20% de novas pessoas no meu perfil. Então isso faz com que tenha muita gente aqui que não está habituada à minha conversa, ao meu tom, aos meus assuntos, não me conhece, nunca assistiu uma live, nunca trocou uma ideia comigo e tal. E ontem eu fiz uma publicação à noite, peguei um recorte de um direct, de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, muita gente entra em contato comigo por direct. Nos dias que eu estimulo a interação por direct, eu chego a receber 400, 500 directs num só dia. Então, assim, eu não tenho como todos os directs tratar como se fosse uma conversa normal. Não tenho como dizer, oi, boa noite, tudo bem, como você vai, qual é o seu nome, de onde você fala. Não tenho como, é impossível. Então, muitas vezes eu respondo de forma bem direta, bem objetiva, uma frase, duas frases, faço alguma pergunta que leva a pessoa a alguma reflexão, para tirá-la da zona do conforto. E aí o que acontece? Algumas pessoas, principalmente pessoas assim mais... um pouco desenvolvimento na personalidade, com pouca maturidade, algumas pessoas acham isso grosseiro, ou acham que eu não estou sendo acolhedor, eu deveria ser mais acolhedor, que eu preciso acolher as pessoas e tudo mais. Então eu gostaria de explicar o seguinte: primeira coisa, eu não sou seu pastor, eu não sou pastor de ninguém aqui, nem quero ser desonesto eu tentar ser um pastor online, porque pastor é andar junto, é ter comunhão, é dividir a vida, né? Ter a vida. Eu estou sem pedestal aqui, por estar balançando o celular. Então, assim, eu não sou seu pastor, nem pretendo ser. Eu acho uma pilantragem pessoas tentarem pastorear outras pessoas pela internet. Muito bem, ele só está explicando aqui a respeito de que ele não é pastor, e infelizmente existe isso, né? As pessoas, elas têm um vislumbre totalmente diferente pela internet, e como é bom, né, ver essas pessoas distantes e achar que elas são nossos pastores, né? Pastores influentes, e aí eu sou pastoreado. Você jamais é pastoreado por pastor de internet. Pastor de internet não pastoreia ninguém, né? Ele pastoreia se ele tiver lá a igreja dele local, né? Mas não existe pastor de internet, ninguém te acompanha por internet, a não ser aqueles pilantras que cobram, né, para orar, que cobram para, né, faça aí o seu Pix, que aí eu vou orar por você e esse tipo de coisa. Os pilantras, aí você consegue ser pastoreado por eles. Pastor de verdade não vai te pastorear por internet. Qualquer pastor que tem um mínimo de ética, um mínimo de caráter, não vai aceitar nenhum tipo de pastoreio online, né? Isso não quer dizer que uma hora ou outra ele não possa ajudar, mas estou dizendo pastorear mesmo
estar na comunhão da igreja, estar numa igreja local sendo pastoreado por uma pessoa que te acompanha mais próximo, é aquela pessoa que se morre um parente da sua família, é aquele pastor que vai no velório, não vai ser o pastor online, né? É que se você estiver doente, que vai te visitar no hospital, também não vai ser o pastor online, vai ser o pastor real. Então ele está dando aqui porque realmente tem algumas pessoas que acreditam, né, que possam ser pastoreadas por pastores da internet. Vamos lá, vamos mais um aqui, deixa eu ver se tem uma... aqui, ó, esse aqui parece ser legal. Discordar do líder é desonra? O que você acha disso? Olha só, vamos lá. Discordar do líder é desonra. O que você acha disso? Olha, o neopentecostalismo tem ensinado uma série de falsas doutrinas da honra, que eu chamo de doutrinas da lealdade tóxica. Eles pregam que líderes evangélicos têm praticamente autoridade absoluta. Ora, o único ser com autoridade absoluta no universo é Deus. Deus é o único que deve ser obedecido de modo absoluto, porque Deus não comete equívocos. Tudo que Deus diz é bom e é perfeito. Agora, nós somos homens, nós falhamos. Nenhum líder humano pode exigir autoridade absoluta. Quem deseja e quem ensina, prega, exige autoridade absoluta frente a discípulos, frente a membros da igreja, é um abusador que está querendo tomar lugar de Deus. Ele precisa ser repreendido, confrontado, a congregação precisa admoestá-lo. Essa doutrina é falsa, é diabólica e é demoníaca. Líderes que exigem obediência absoluta. Muito bem. Bem, essa é outra coisa muito comum em igrejas neopentecostais, né? O líder carismático, né? O líder que agrega nele todas as questões. Então, nós temos um líder ali, que normalmente é aquele criador da igreja, aquele que saiu de uma outra igreja, foi ali, montou a igreja dele e tal. Ele é muito carismático, talvez tenha uma boa presença de palco, né? Quando está falando, tem uma boa oratória. E ele, então, congrega dentro ali toda a autoridade da igreja. E ai daquele que discordar, né? Ai daquele que discordar do líder supremo da igreja. E existem diversas formas de se fazer isso. Alguns utilizam uma autoridade um pouco mais imposta. Normalmente sempre vai ter um pouquinho dessa imposição, mas existem formas de fazer isso de forma carismática, né? Existem formas de levar outras pessoas a um certo culto à personalidade do líder, sem ser na base da autoridade, né? Mas, assim, no ambiente, né? Como todo o ambiente da igreja é um ambiente de culto à personalidade do líder, você acaba entrando naquele culto de personalidade do líder também, né? E você começa a admirar de uma forma assim que se aquela pessoa fala com você, você já fica, né? Meu Deus, ele falou comigo, você viu? Ele prestou atenção, que humilde. Não, olha só, você é membro da igreja dele e se o pastor fala com você, você se sente importante. Ora, o seu pastor deveria ter liberdade, principalmente deveria conversar com você constantemente, né? Deveria ser constante esse tipo de troca de informações. Mas eu me lembro, por exemplo, que existem isso, né? Em determinados ambientes, se o pastor líder daquela igreja troca ali 2 conversas com você, para conversar com você, cara, a pessoa se sente especial, como se fosse tocada pelo próprio Deus. Como se o anjo serafim tivesse descido do céu e feito uma nova aparição para você. As pessoas se emocionam, choram, né? Você viu, contam para as outras, né? Você viu, ele conversou comigo. Você viu, ele... Olha o tanto que ele é humilde. Você vê, eu estava aqui, de repente ele chegou. Ora, ele é uma pessoa, você é uma pessoa e vocês conversaram e você achando que isso é humildade por parte do pastor. O pastor tem uma importância tão grande que ele conversar com um membro da igreja dele é considerado um favor. É considerado um favor. Pois bem, nesse tipo de ambiente, você vai ter, então, esse culto ao líder e discordar dessa pessoa é discordar do próprio Deus. Ele é o chefe de gabinete de Jesus Cristo. Então, todas as informações passam por ele. E ele é o que tem todo o oráculo do conhecimento de Deus. Ele que transmite à igreja esse conhecimento. E se você notar alguma coisa equivocada, provavelmente você vai ser questionado, ou pelo menos vai ser inquirido, a verificar o seu coração. Verifica o seu coração. Como está o seu coração? Talvez você está perdendo o coração. Talvez você está começando a perder o seu coração para o evangelho. Não é porque o líder fez uma coisa absurda, né? E aí você vai lá e denuncia, aí você está perdendo o coração. E aí existem N argumentos de volta, no sentido, meu irmão, se ele errou, deixe que Deus trate com ele. Não é você. Não é você que vai tratar com o pastor. Ora, se o pastor está ensinando coisa errada no púlpito, é a igreja que vai tratar com ele.
É a igreja que tem que confrontá-lo, né? Se não faz isso através ali dos seus presbíteros, né? Então que a igreja faça através dos seus membros, né? Que membros inquiram os seus pastores falando, pastor, como é que é isso? Como é que é essa história? Né? Você falou determinada coisa, você não precisa chegar, pastor, você não é isso. Mas você pode chegar e falar, pastor, deixa eu te falar, eu não entendi muito bem aquilo que você disse ali no púlpito. Você disse determinada coisa, mas eu não consigo enxergar isso nas escrituras. Talvez eu esteja errado mesmo. Você pode me explicar por quê? Mas o simples fato de você falar isso dentro dessas igrejas já seria um motivo de você ser questionado, de você estar perdendo a lealdade. Tome cuidado com o espírito de deslealdade. Você vai ver uma outra característica muito grande dessas igrejas, é a constante pregação sobre lealdade, e sempre sobre lealdade ao seu pastor, né? Lealdade à autoridade da igreja ali. Então você tem que ser muito leal, tem que tomar muito cuidado. Há sempre um questionamento sobre honra, né? De você ter que honrar, mas aí você vai honrando de uma forma que daqui um pouco você não sabe mais o que fazer, porque você já teve todas as ideias para deixar muito claro que ele é praticamente Deus. Então, você não sabe o que fazer no próximo aniversário do pastor. Isso é muito comum em igreja neopentecostal, sabe? Você faz alguma coisa, no próximo ano você tem que fazer uma coisa maior, e no outro ano uma coisa maior. Então, vai perdendo, assim, literalmente o óbvio, vai perdendo a lógica da coisa, né? Chega a coisas absurdas. Há um tempo atrás, eu me lembro de uma igreja em que eu vi literalmente as pessoas se consagrando ao pastor. Ok? Essa foi a forma de honrar ele no aniversário. Olha, nós nos consagramos a ti. É isso mesmo. Ele falou com todas as letras. Não foi que ele deu a entender. Ele falou com todas as letras. Nós nos consagramos a ti. Né? Nós somos seus discípulos e nos consagramos a ti. É o ambiente neopentecostal, né? E se você perguntar onde é que está isso nas escrituras, eles vão lá para o Antigo Testamento, vão falar, por exemplo, dos valentes de Davi, né, que se consagraram a Davi ou falaram coisas do tipo a Davi, no entendimento totalmente equivocado da passagem, do texto e do que aquilo representava, né, na época do Antigo Testamento. Outra coisa interessante, né, porque são pessoas que falam que o Antigo Testamento era lei, que o Antigo Testamento já não vale mais, mas na hora de dar esses exemplos, o Antigo Testamento vale. Aí, para isso, vale mesmo. Vamos olhar um último aqui, não quero fazer um vídeo muito grande. Vamos olhar um último aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que ele fala sobre privar pessoas. Deixa eu pegar. Privar pessoas de tomar ceia. Vamos ver aqui. O que acha de privar pessoas de tomar a ceia? Exemplo, só para pessoas batizadas. A única pessoa que pode determinar se um indivíduo deve ou não participar da ceia é ele mesmo. O apóstolo Paulo ensinou, cada um examine-se a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. A questão de regras, como batizar primeiro, por exemplo, é uma questão mais de tradição religiosa. Não estou dizendo que é errado, que seja desonesto. Se você está numa igreja e participa desta comunidade, e esta igreja é de uma determinada tradição, e as coisas funcionam desta forma, bom, você não vai ter o poder de mudar isso. Agora, você deve escolher uma igreja que você entenda, que você se identifica com a tradição teológica a qual ela pertence ou que ela ensina, ou deve procurar uma igreja que seja bíblica, mas que não necessariamente tenham regras com as quais você não concorda, senão também não é legal você participar daquela determinada igreja. O que acha de privar? Muito bem. Sobre tomar ceia, ele vai falar aí, né, a respeito de que a única pessoa que deve privar, não é bem isso, né? Eu não concordo aí, assim, não é bem isso. A Bíblia fala que a igreja tem poder de disciplina. Veja, a carta do apóstolo Paulo fala para disciplinar certos membros da igreja. E a disciplina envolve isso aí. A disciplina eclesiástica envolve em você não considerar aquela pessoa membro do corpo de Cristo. Ora, aquela pessoa não produz os frutos os frutos que são de pessoas cristãs, de pessoas que se denominam cristãs. Então, você olhando para a vida da igreja, olhando para a vida daquela pessoa, tem fortes fundamentos para deixar muito claro, olha, essa pessoa ela não é convertida, ela não se converteu, ela não entendeu o evangelho. Então, ela não faz parte do corpo de Cristo. Ora, se aqui na nossa igreja nós distribuímos ceia para quem é membro do corpo de Cristo, essa pessoa que não se converteu não pode tomar ceia, né? Então, sim, uma igreja pode falar para não tomar ceia. Uma igreja pode dizer que determinada pessoa não deva tomar a ceia, tendo em vista que ela não apresenta nenhum fruto de arrependimento, nenhum fruto que comprova que ela é cristã. Então,
a disciplina eclesiástica, talvez nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo dentro das igrejas, é porque as disciplinas eclesiásticas, e nesse caso a disciplina da igreja com os seus membros, está, né, literalmente frouxa. Não, é a pessoa que tem que sentir se ela deve ou não deve. Não. Ora, você está numa igreja, e aí os membros da igreja olham para você e não vê nenhum fruto de arrependimento, olha, você não pode fazer parte dessa igreja e não pode comungar com ela de tudo aquilo que ela acredita. Ok, se você quiser fazer ceia na sua casa, faça, mas lá na igreja você precisa minimamente demonstrar que houve ali uma conversão, ok? Tem livros muito interessantes a respeito disso, por exemplo, o livro do Mark Dever, né, ali, A 9 Marcas de uma Igreja Saudável, uma das marcas é justamente a disciplina eclesiástica, e tem um livrinho pequenininho que pega essa parte aí, muito interessante, leia lá, é muito, muito interessante você aprender sobre isso, porque não é o que você sente, não é o transcristão, entendeu? Eu não sou cristão, mas eu me sinto cristão. Aí eu posso participar da ceia, né? Então, por isso igrejas, por exemplo, falam que somente os batizados. Por quê? Porque somente os batizados demonstraram para toda a igreja, foram colocados a crivo da igreja, de que participam do corpo de Cristo. Ah, mas isso é muito legalismo. Sim, nós precisamos ter um limite, inclusive para demonstrar para o mundo o que é ser cristão ou não. Entendeu? É muito comum nessas igrejas liberais, não, aqui você que decide se você pode ou não pode. Aqui é muito, né? Aqui não existe disciplina para você. É muito comum as pessoas olharem para essas pessoas e falar, mas essa pessoa diz que é crente? Ou seja, está dando mau testemunho e pior, está dando mau testemunho para a igreja. As pessoas estão olhando e falando, ó, esse tipo de igreja está aceitando esse tipo de coisa. Entendeu? Ou seja, a pessoa não tem nenhum compromisso com a palavra, não tem nenhum compromisso com Cristo e faz, né, pinta e borda fora ali da igreja, e a igreja não, tá tudo bem, tá tudo show, né? Vai na fé aí, você decide. Não é assim, não é você decide, né? O cristianismo não é um transcristão, né? Não aborda ou não abarca os transcristãos, pessoas que não são cristãs, mas que se sentem cristãos. Você precisa ser cristão, por isso a importância de uma igreja local, por isso você precisa estar numa igreja local. Então, não é assim, você que deve saber se você deve ou não tomar ceia. Sim, você deve fazer um crivo se você deve ou não tomar ceia, mas isso é após o crivo da igreja, entendeu? É a igreja reconhecendo você como um cristão e aí você faz o seu autoexame. E não ao contrário, entendeu? Ah, não, você faz seu autoexame, então se você quiser, tudo bem, a igreja tem que, né, aderir ao seu transcristianismo. Muito bem, gostei aí, né? Discordei dessa última parte aí dele, mas talvez seja porque são vídeos pequenos, Reels são vídeos pequenos, não dá para explicar tudo, você vê, olha o tanto que eu demorei aqui e tal, e talvez ele até explicou melhor do que eu, mas é isso aí, tá bom? É isso, conheci aí o Thiago Alicerce, já estou seguindo aí ele, gostei bastante de algumas posições, confesso que é aquilo que eu falo, né? A linguagem tem que ser dura, e tem que ser muito dura, porque em rede social realmente ela tem que ser um pouco mais dura nesse sentido, isso atrai mais pessoas mesmo, você vê, ele mesmo falou, né, que ganhou 12 mil seguidores, não acredito que seja só a linguagem, que seja o trabalho realmente que ele está desenvolvendo, mas uma linguagem mais dura atrai um pouco mais de pessoas, entendeu? Atrai um pouco mais de pessoas do que uma linguagem um pouco mais equilibrada. Então, bacana aí, conheci o Thiago Alicerce e volto qualquer dia desses aí com outras questões, né? Com outras verificações da internet. Se você tem alguma coisa, gostaria de ver aqui no canal, manda lá no direct do Instagram. Eu vou dar uma olhada. Se eu achar interessante, se eu ver que é bacana, a gente traz para cá e comenta, tá bom? É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos chegar em 1000 e você vai poder participar ao vivo. Também tem um canal de cortes, que o link vai estar lá embaixo. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.